Vamos estender as mãos e orar pelo pastor? Senhor Deus, Pai, aqui está o seu servo, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer, que o Senhor trouxe a palavra ao coração dele, Pai, que ele possa ministrar essa noite. Que o Espírito Santo possa usar ele, Pai, como instrumento de Deus em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, derrama, Pai, o bálsamo do Senhor, Pai, sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo bonito. Amém. Deixa eu me ajeitar aqui no trono da graça. Maravilha. Alguém me auxilia aqui, por favor? Esse óleo aqui é o óleo da unção, porque eu vou ungir o povo hoje, é? Eu preciso dessa mesa. Alguém me auxilia aqui, por favor? Só põe no cantinho, que eu vou precisar só de apoiar ela aqui, por gentileza. Não, pode pôr no cantinho. Acho que alguém vai usar depois. Você tira aqui para mim, por gentileza. Puto. Pronto. Obrigado. Isso pode ser. Boa noite, povo mais lindo da igreja mais linda de Tangará da Serra. Povo bonito, povo abençoado. Igreja do Avivamento, amém, gente? Estamos muito felizes de estar aqui. Por que estamos, pastor? Porque minha família está comigo. Minha belíssima esposa, essa mulher mais linda do mundo. Está ali a pastora Virgínia, minha filhota está aqui também. Viemos também para passar a virada do ano aqui na nossa igreja, né? Que nós, como eu falei na última vez que ministrei aqui, ou na penúltima, né? O nosso coração desejoso de continuar aqui como membros. Vou me organizar, igual aquele dia para não cair. Obrigado, filha. A gente, com o nosso coração, né? Testificou no coração do pastor e da pastora, a gente continuar como membros aqui, mas com ministério itinerante, pastor itinerante, né? Mas vamos estar aqui várias vezes no ano. Nosso desejo um dia é estar aqui novamente, compartilhando com os irmãos desse mesmo coração, dessa mesma visão que acreditamos na família. Então, fica aqui a nossa gratidão, fica aqui a nossa alegria, tá? De vir, chegamos bem, saímos ontem de Goiânia, viemos de carro, uma viagem muito agradável, pousamos em Cuiabá e hoje acabamos de chegar. E foi uma viagem bem tranquila. Estamos aqui até na terça-feira, né? No dia 2 nós retornamos para Goiânia, até porque dia 5 já começa as minhas agendas aí a rodar aí, começa a nossa agenda do ano no Brasil. Queridos, eu tenho algo assim muito especial para ministrar na vida dos irmãos hoje. Vou pedir assim, um carinho de vocês para acompanhar comigo até o final. Inclusive, né, a proposta da editora é que até o final desse mês, até o final de janeiro, o meu próximo livro fique pronto, lidando com as feridas do passado e reconstruindo o futuro promissor, livro da qual o pastor Tiago e a pastora Cibele fizeram ali uma dedicatória, fizeram ali um prefácio para mim, porque uma das mensagens que vai ter nesse livro eu preguei ela aqui, que é lidando com as feridas e carro na sala. Você pode ir aí no histórico da igreja que você vai encontrar no YouTube essa mensagem. Essa mensagem de hoje é o meu próximo livro depois desse que eu pretendo lançar até abril, que é A Face do Evangelho no Caminho de Emaús. Deus me levou a um tempo mesmo de ministração, de meditação, aonde eu recebi muito nessa passagem de Lucas 24. Há uns detalhes dessa mensagem que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. Vou trabalhar primeiramente de uma forma expositiva, tá? Vou entrar um pouquinho na história. A partir do verso 13, eu vou começar a tirar princípios para essa mensagem, princípios práticos, para que eu e você entenda alguns caminhos. Na verdade, eu vou melhorar, não é entender alguns caminhos, é nos entender no caminho. Preciso assim que isso fique bem claro aqui entre nós. Às vezes nós procuramos caminhos e na verdade, às vezes nós não precisamos, às vezes a gente não precisa encontrar caminhos. Nessa mensagem, até o final dela, eu tenho convicção que uma chave vai virar na sua vida,
Porque o desafio nosso não é encontrar caminhos, mas é nos encontrar no caminho. Jesus, quando ele fala em João 14, no verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se você ler os versículos anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver os discípulos pedindo: Senhor, nos aponte um caminho, um artigo indefinido, né? Tá vendo? O evangelho também é cultura. Então os discípulos falam: Senhor, então nos mostre um caminho para chegar a Deus. A resposta de Jesus foi num artigo definido: eu sou, primeira pessoa, o caminho, a verdade e a vida. Então o nosso desafio como igreja, queridos, deixa eu ministrar essa palavra no seu coração, no nome de Jesus. O nosso maior desafio é nos encontrar na caminhada do evangelho, porque muita gente se perde no caminho do evangelho, porque não se encontra, tentando no caminho achar outro caminho. Querido, entenda, você vai ouvir aqui eu falar hoje, só existe esse caminho, só existe essa possibilidade. A oportunidade pode ser diferente. Hoje eu estou ministrando aqui em Tangará da Serra. Dias 5, 6 e 7 eu estou em Campo Grande, já de janeiro. 8, 9 e 10 eu estarei na cidade de Ivilhema, Mato Grosso do Sul também. 11, 12 eu estarei em Dourados. 13, 14 eu volto para Campo Grande. 15, 16 e 17 eu estarei em Curitiba. Então são oportunidades, mas o caminho que eu trilho nessas oportunidades é o mesmo. Essa palavra precisa entrar no nosso coração. Não é o quantos caminhos você trilha na vida, mas é no caminho da vida você não perde o foco, que a essência é Cristo. Nós estamos numa virada de ano. O que você projetou já para o ano que vem? Quais caminhos percorrer, ou no caminho de Cristo, do Evangelho, entender as oportunidades que Deus vai te dar? Vou repetir devagar, porque eu sei que você vai querer anotar isso. A proposta que você estabeleceu para 2024 está baseada em quais caminhos você quer trilhar, ou no caminho do Evangelho se descobrir nas oportunidades que Deus vai te entregar. Muita gente pede oportunidade na vida, porque em vez de no caminho observar o que Deus está fazendo, procura no seu próprio caminho achar, como eu posso dizer, atalhos, achar desvios. E o princípio do Evangelho não é atalhar caminho, mas no caminho encontrar a verdade, e nessa verdade expressar a vida. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Nesse caminho vocês encontrarão a verdade, e nessa verdade vai gerar vida em vocês, porque é o único meio de chegar a Deus. Queridos, estive ali hoje à tarde, né, com a minha família, com o pastor Tiago, vendo, né, essa obra maravilhosa, essa igreja. Assim, cada vez que eu venho aqui, impacta a gente, né, a questão da obra que está sendo construída. E aí eu me lembro, talvez se alguém estiver aqui, quem esteve na vigília, que nós ministramos aqui, teve 4 palavras, né? Eu ministrei quase no final dela. E enquanto eu estava orando, eu não lembro quem é que estava ministrando, não lembro quem que era. Deus me deu uma visão e eu falei dessa visão na vigília. Quantos estavam aqui naquela vigília? Talvez vai refrescar, que eu falei sim, que Deus me mostrava uma onda saindo daqui, passando na rua Brasil, lambendo as pessoas nos bares, limpando as pessoas. Querido, eu não tenho dúvida que a maior expressão do Evangelho, a maior expressão viva do Evangelho para Tangará da Serra está em você que está me ouvindo. Está na Batista da Vila, que vai ser a Batista da cidade. Mas, querido, para que isso se torne real, você precisa firmar no caminho.
Provérbios nos instrui. Salomão, em sua grande sabedoria, fala em instrua a criança no caminho. Instrua a criança no caminho. É nesse caminho que você deve educar seus filhos. Enfim, uma breve introdução com relação ao nome da mensagem. Face do Evangelho no caminho de Emaús. A expressão, o rosto, nosso rosto, a face, é aquilo que se vê, aquilo que se expressa. Você identifica uma pessoa triste pelo rosto. Você identifica uma pessoa alegre pelo rosto. Você identifica uma pessoa que não dormiu bem pelo rosto, pela face, pelo seu rosto. E aí é nesse caminho, olha só, querido, nesse caminho, como que as pessoas identificam a face do Evangelho em nós. E aí não tem jeito, querido, não tem jeito. Eu vou ter que entrar no campo da família. Não tem como falar de vida, de caminho, de evangelho, sem falar de família. Então, para você entender, talvez, eu acredito que você compreendeu, não é uma temática, né, estranha, mas essa face é o evangelho revelado no caminho da vida. Então, eu quero trabalhar com vocês, como eu já disse, em Lucas 24. Lucas 24, eu teria que trabalhar ele inteiro, ele todo. Vou fazer um breve resumo até o 12. Você acompanha comigo aí, eu não vou fazer a leitura, mas vou fazer um breve resumo. Aí no 13 nós começamos a leitura. Fazer um breve resumo. Ele começa dizendo que depois do terceiro dia, algumas mulheres, ali está falando, para você entender o contexto da história, ali já é os finalmente, né, tanto é que é o último capítulo de Lucas, que está falando, está concluindo a questão da morte de Jesus. E começa falando que umas mulheres, na madrugada, foram preparar, né? Foram preparar perfumes para o corpo de Jesus. Embalsamar o corpo, preparar. Chegando no lugar, ela viu a pedra removida. Elas, né? Eram 3 mulheres que foram: Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago. Tiago era irmão de Jesus porque era filho de José, mas ali expressa só como mãe de Tiago. E também Joana, 3 mulheres. Chegando no lugar, elas viram a pedra removida. E vocês vão entender, querido. Eu pego Lucas 24, todo ele, eu consigo trilhar, eu consigo extrair desse texto a caminhada da vida cristã. Perfumar o corpo, a Bíblia fala que Jesus é o perfume da salvação. Perfumar o corpo fala desse início da fé. Pedra removida fala dos pecados removidos da nossa vida, e assim por diante. Mas quando aquelas mulheres viram a pedra removida, se assustaram, mas entraram e se assustaram mais ainda porque não viram o corpo. Elas saíram e se depararam com homens, anjos, com roupas reluzentes, né, brilhantes como o sol. E elas se encheram de temor e se prostraram. Aí os anjos falaram assim: gente, por que vocês buscam dentre os mortos aquilo que vive? Querido, até no final dessa mensagem, você vai entender que às vezes você está buscando no seu casamento, você está buscando nas suas relações, você está buscando inclusive no seu ministério coisas que você acha que está morta e deixou de perceber o que vive. Queridos, eu atendo casais de 20 anos, 25 anos de casado, 30 anos de casado, 10 anos de casado, ainda vivendo das coisas mortas do passado, buscando entre os mortos aquilo que está vivo. Então aquelas mulheres, os anjos falaram para elas: por que vocês estão buscando? Entre os mortos
aquilo que está vivo. Querido, você busca para 2024 algo que você acredita que já não tem mais solução? Ou há uma chama no seu coração de que Deus vai trazer a verdade em 2024 para você, e você vai virar o ano crendo nessa promessa, e sua vida vai ser, querido, um divisor de águas na história. Eu lembro o final do ano passado, e eu falei isso aqui, minha esposa está aqui como testemunha, Isabela também. Eu falei, 2023 é o ano de divisor de águas para nós. Deus vai soprar o seu nome em mim e através de mim. Queridos, eu não tenho dúvida que de cara, depois eu nem tinha terminado de pagar a minha mudança para cá, que eu vim de Goiânia, a Oi me manda embora. Tinha pouco tempo que eu tinha feito uma cirurgia na coluna gravíssima. Sabe da minha história, 16 pinos e parafuso. E eu falei para minha mulher, calma, vai ser o ano do divisor de águas. Deus falou que ia soprar. Queridos, eu tive depois que a Oi me mandou embora, desde o início do ano, começamos com a EFOL, ministrei aqui em outros lugares. A Oi me mandou embora, querido. Minha esposa está aqui como testemunha. Eu tive 4 finais de semana que eu fiquei em casa, em Goiânia. Dois deles, eu ministrei o meu seminário da família em Goiânia. O outro, eu ministrei na igreja que nós estamos frequentando lá, né? Minha esposa vai lá no culto, porque a gente, infelizmente, são 1.104 quilômetros de lá até aqui. E o outro final de semana foi agora do Natal, que fiquei em família. Nunca tive tanta agenda na minha vida. E o ano que vem, eu só falei com o pastor Tiago hoje, quero sentar com ele, liderando, não sei, para ver as agendas do ano que vem, porque eu quero me encaixar aqui, inauguração da igreja, aniversário, né? Tem a EFOL aqui, tem os agendamentos que ele achar que a gente deve estar presente, o que eu pelo menos devo estar presente. O Tiago Matos, a gente viu a possibilidade de fazer o seminário da família comigo esse ano, o ano que vem, porque, querido, já está quase tudo lotado, porque eu criei nessa palavra. Eu não fui atrás do que estava morto, eu acreditei naquilo que está vivo. E olhe para mim, querido, deixe Deus ministrar essa palavra no seu coração. Talvez você está me ouvindo achando que o seu trabalho está morto, achando que às vezes sua família está morta. Você às vezes está me ouvindo e está achando que o seu casamento está morto. Você está achando que seu filho já está perdido e ele já está morto. Não, querido, creia no seu coração. Pegue-se a palavra de Jesus, disse para Marta e Maria: se crer, verá a glória de Deus. Lázaro não morreu, ele está dormindo. O seu sonho não morreu, ele pode estar estagnado, mas se é promessa de Deus, meu querido, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passa sem que antes se cumpra. Face do Evangelho, o caminho de Emaús. E aí os anjos falam para aquelas mulheres, elas se prostram no chão e falam para elas assim: olha, vocês não lembrou no que ele disse para vocês enquanto estava com vocês na Galileia, que havia dele morrer e ao terceiro dia ressuscitar? Ele ressuscitou. Aí ele falou das escrituras, as mulheres lembraram do que ele tinha dito e correu para contar para os apóstolos, para os 11 e para mais uma turma que estava junto. Olha que interessante. Lembrando, eu estou fazendo um resumo até o verso 12. Chegaram e contaram para eles, só que elas chegaram tão alvoroçadas que as conversas ficaram atravessadas, que elas pareciam loucas. Mas tem uma palavra: porém eles não acreditaram nelas, né? Eles não acreditaram nelas. Que estava Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, Joana e outras mulheres. E essa palavra mexeu comigo. Porém, eles não acreditaram nelas. Mas o problema não era acreditar nelas. De quem que eles esqueceram a palavra? Das mulheres ou do mestre que falou para eles que ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Querido, tem momentos da vida, quando você se perde no caminho, que você esquece da promessa. Tanto é que Pedro sai na hora e vai correndo no sepulcro. E ele não só entra, ele pega os lençóis e levanta. Ele estava tão cheio de incredulidade
o irmão Pedrão, que ele não só entrou, não contentou em não só ver o corpo. A Bíblia fala que ele levantou os lençóis e viu que não tinha nada lá. Aí ele volta e comenta com os discípulos: realmente, a pedra está removida, os lençóis estão vazios. Aí começamos no verso 13. Acompanhe comigo aí na projeção ou na sua Bíblia. Eu estou lendo a NVI, tá? Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Gente, se eu só, sim, atrapalharia muito apagar só isso aqui? Atrapalharia? Sabe por quê? Porque eu estou suando bastante e está refletindo no óculos. Perdão, tá? Só se pudesse não atrapalhar. Verso 15 de novo. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles ficaram impedidos de reconhecê-lo. Obrigado, querido. Os olhos dele ficaram impedidos de reconhecê-lo. Aí eu fui ver outras versões. Mas porque esqueceram da promessa, não conseguiam reconhecer o mestre. Porque eu achei meio estranho assim, ficaram impedidos. Será que foi de propósito que Jesus permitiu que não reconhecesse? Se não foi, vocês vão entender comigo no texto. Continuando, 17. E eles lhe perguntou sobre o que eles estavam discutindo enquanto caminhavam. Eles perguntou o que estavam discutindo enquanto caminhavam. Eles pararam com o rosto entristecido. E um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram naqueles dias? Queridos, tipo assim, eles viraram para Jesus e falaram assim: rapaz, onde você está com a cabeça? Onde você estava? Que mundo, que planeta você veio? O assunto que está bombando na internet, Instagram, Twitter, WhatsApp está correndo, e você não está sabendo, cara, onde você estava, de que mundo você veio. Quando a pessoa se perde no caminho, agora eu vou falar mais sobre isso, ela não consegue enxergar nem a verdade que está à sua frente. E detalhe, ele não só enxerga, ele não só não enxerga a verdade, como ele também se perde na sua própria mentira, fazendo da sua mentira uma não verdade. Cara, Jesus do lado, porque Jesus não chegou transfigurado, a voz de Jesus não mudou. Falei, cara, e aí Jesus se... rapaz, o que está acontecendo? O que vocês estão conversando aí mesmo? Qual que é a parada aí? Que assunto é isso aí? Falei, rapaz, está sabendo mesmo. E interessante que eles param entristecidos. Esse entristecer também me traz um ponto aqui, que eu não tenho tempo para trabalhar, eu precisaria, mas isso demanda mais tempo. Eles ficaram tão a par da promessa, tão a par, tão distante da verdade que Jesus queria revelar na vida deles durante o processo que caminhou com eles. Por que eles estavam tristes? Porque eles queriam num Jesus morto, mas não conseguiam enxergar o Cristo ressuscitado. Jesus, o nome dele não é Jesus. Lembram quando falaram assim: o que falam que eu sou? Uns falam que o senhor é profeta, né? Estão dizendo aí que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é Moisés. Aí Jesus fala assim: e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo. Então Jesus, o Cristo. Então eles choravam por Jesus que morreu e não enxergavam o Cristo que ressuscitou. Querido, quantas vezes você fica chorando pelo que morre na sua vida e não para entender o que Cristo está ressuscitando dentro do seu coração? Se vocês puxarem na memória a minha ministração aqui sobre feridas, que eu ministrei o ciclo da ferida, feridas do passado,
Toda pessoa que se prende ao passado é uma pessoa amargurada. Por isso que eu falei, eu precisava entrar no assunto, mas não posso porque demanda tempo. E nós vamos ter que fazer uma curva. Porque o que eu quero, aonde eu quero chegar com os irmãos, nós vamos chegar hoje. Vamos continuar o texto. Eles pararam, continuando o 17, né, final do 17, com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleópatas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Cara, Jesus é top demais. Vamos, né? Jesus é, que coisas? O próprio Jesus fala, que coisas aconteceram? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era o quê? Ele era quando? Olha só onde Deus me levou, pastor Tiago. Olha onde Deus me levou. Quando ele falou assim, ó, o que estão falando de mim aí fora? Estão dizendo que o senhor é um dos profetas, ou talvez Moisés, Elias. Aí Pedro vem e fala, não, tu és o Cristo. Os caras andou com Jesus e ainda cria que ele era profeta. Jesus, o que fizeram a Jesus de Nazaré, o profeta? Querido, quando a gente se perde no caminho da vida, se perde de revelar a face do Evangelho, nós vivemos a partir de um profeta e não a partir de uma vida gerada em Cristo Jesus. Jesus não era profeta. Jesus não era profeta. No Alcorão ele é um grande profeta. Mas para nós ele é o autor da vida. Ele é tudo que Deus planejou para o ser humano. Ele é a redenção do homem. Ele é a expressão exata de amor. Ele é o unigênito de Deus, que se tornou primogênito entre muitos irmãos. Ele é aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ele é aquele que nos libertou do pecado. Ele é o Cristo vivo, Cristo que vive em nós. Como Paulo diz, nós temos que dizer, eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus não é profeta. Aqueles camaradas andaram com Jesus, e a impressão que tem é que não entenderam nada. E às vezes a nossa caminhada, querido, nós precisamos amadurecer. Me perdoa, querido, eu estou pregando para mim também. Vamos começar o ano de 2024 maduros, olhando para as verdades do Evangelho, se posicionando na vida. Falei isso, eu e o pastor Tiago batemos um papo legal hoje, falando sobre posicionamento de pessoas que não posicionam na vida. É escândalo atrás de escândalo, pecado atrás de pecado, mentira atrás de mentira. Não amadurece, ficam como meninos. E Paulo escreve aos Efésios dizendo, olha, já era para mim escrever para vocês como que se escreve a mestres, mas eu tenho que voltar às origens do Evangelho, porque vocês ainda são crianças. Pensa comigo, gente. Os camaradas andando com Jesus, ele falando da promessa, vendo o milagre, dizendo, eu não vou deixar vocês só. Eu estou com vocês todos os dias, vou enviar o Consolador, o meu Espírito. Jesus andando, dormindo dia e noite com os caras. E eles simplesmente esqueceram da promessa. Revelar o Evangelho no caminho de Emaús é não esquecer da promessa que Deus fez para você, querido. Eu já contei aqui para vocês meu testemunho. Eu converti com 16 anos, no meio de um carnaval. Voltei, eu estava na cidade que eu nasci, voltei para Goiânia, já morava em Goiânia. Achei uma igreja aberta, a primeira igreja que eu achei aberta. Falei, eu vou entrar nessa igreja. E era uma igreja batista. E no final, as palavras que o pastor falou foram as mesmas palavras que eu ouvi no meio do carnaval. Por isso que eu falo que o próprio Jesus pregou para mim. E aí quando eu fui à frente, quando eu ouvi, eu levantei a mão e fui à frente. Uma pessoa pôs a mão no meu ombro e falou assim, Deus está me falando que você vai ser pastor e vai pregar no Brasil inteiro. Primeiro dia que eu fui na igreja. E eu saí de lá, sabe para que esse cara falou? Querido, a cada dia mais eu me apego a essa promessa. Deus está me levando em lugares do Brasil para pregar o Evangelho.
Quem me trouxe para cá, querido, no ano passado não foi a Oi. Foi Deus que usou a Oi para me trazer para cá, para conhecer vocês, para ministrar na vida de vocês, para ser canal de bênção. Porque Deus falou que eu ia pregar nesse Brasil como um pastor, e eu vou pregar, e eu não abro mão da promessa. Em 2024, grave isso no seu coração. Não abra mão da promessa que Deus te entregou, meu irmão. As lutas da vida, talvez algo na sua vida morreu que fez você esquecer da promessa. Como Jesus tinha morrido e aqueles homens esqueceram da promessa. Mas Deus quer trabalhar na sua vida, para você se apegar naquilo que Deus te prometeu. Que coisas, verso 19, perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do povo. 20, os chefes dos sacerdotes da nossa autoridade, das nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção para Israel. E hoje é o terceiro dia em que tudo isso aconteceu, querido. Eles estavam, nós esperávamos que ele ia resgatar nós de Israel, querido. A ressurreição dele já era a restauração de Israel. A pessoa, quando se perde no caminho e não revela a face do evangelho, querido, ela jamais consegue se encontrar. Aquilo que eu falei na questão, não é o caminho que você vai, mas pelo caminho de Cristo, se encontrar na promessa. Ele havia dito, e nós esperávamos que ele seria a restauração de Israel, querido. Ele não seria, ele é a sua restauração. Ele é a restauração do seu casamento, ele é a restauração dos seus filhos, ele é a restauração do seu caráter. Só falta você se posicionar no caminho e não abrir mão da promessa. É essa a promessa. A promessa de Deus vai além das nossas dificuldades, meu irmão. Se eu for colocar as dificuldades em xeque, você não faz noção dos diagnósticos dos meus atuais exames, da coluna. Eu estou com edema ósseo na onde eu operei, estou com dores terríveis, eu estou com um distúrbio do sono, que eu vou ter que fazer uns exames lá que eu não estou entendendo. Eu durmo, mas parece que eu não durmo. A minha carótide, se ela fechar mais um pouquinho, eu vou ter que fazer uma angioplastia. Minha carótide direita está estreitando e eu não tenho 1 centavo de colesterol. O Eurípides até brincou comigo, pastor Tiago, falou assim: Adriano, pelo amor de Deus, não faz exame mais não. Não faz mais não. Faz exame mais não. Querido, gente, se eu for me apegar nas dificuldades e esquecer da promessa, eu sou a última pessoa que deveria estar aqui. Mas sabe por que eu continuo? Sabe por que eu continuo, querido? Olha aqui primeiro, sabe por que eu continuo? Porque poderia ter sido pior. No infarto, que dia 18 fez 1 ano, o meu último infarto que eu sofri aqui, ó, no Atacadão. Poderia ter sido pior, poderia ter morrido naquele infarto. Poderia ter sido pior, poderia estar paralítico hoje e não tá me movimentando ou nem me movimentando devido à seriedade do meu problema da coluna. Poderia ter sido pior, querido. Eu continuo porque a vida está me chamando para continuar. Então eu não me apego aos meus problemas, eu me apego à promessa. Adriano, você vai ser pastor e vai pregar nesse Brasil. As famílias precisam te ouvir e eu estou disponível. Deus está lidando com áreas da sua vida que estão presas no seu passado. Esperávamos que ele seria a redenção de Israel, e hoje já é o terceiro dia. 22, as mulheres, algumas das mulheres entre nós nos deram um grande susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E eles disseram, aí ele lhe disse: cara,
as mulheres foram. Por que eu fiz a introdução do 1 ao 12? As mulheres foram, contaram, Pedro foi, viu, contou. Eles ainda não creram. Os camaradas saem, vai para Emaús, conversando com o próprio Cristo. Aí Jesus não aguentou, falou, gente, não aguento, o pessoal não percebe. Jesus não aguenta, ele viu tanta incredulidade, ainda com tantas provas palpáveis. Jesus não aguenta, fala assim, gente, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não ele era o profeta. Aí é interessante, 26, não devia o Cristo de sofrer estas coisas para entrar na sua glória? 27, e começando por Moisés. Cara, Jesus é fantástico. Os caras ainda tinham ele como profeta, mas ele começando por Moisés e todos os, explicou o que constava a respeito de quem? Dele, nas escrituras. Ele pegou de Moisés e foi, pensa irmão, vasculhando todos os profetas, profetas maiores, profeta menor, tudo, e provava nas escrituras a respeito de quem? Dele. Jesus é perfeito, ele vai nos detalhes. 28, aproximando-se do povoado para qual estava indo, Jesus fez com quem que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois já é tarde, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então entrou Jesus para ficar com ele. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Grave isso, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles. Comigo bem forte, essa igreja que é animada, vamos lá. Tomou o pão, não, eu falo, vocês repetem. Tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Agora olhe para o seu irmão e repita comigo, em 2024, conta comigo, porque eu vou dar graças, eu vou tomar o pão, eu vou partir e vou entregar para você a face do Evangelho em Tangará. Quantos creem nisso? Dê um brado de vitória. É essa face, essa face de tomar o pão, de dar graça, de partir e de entregar. Dá até para fazer uma coreografia. Tomar o pão, dar graça, partir e entregar. Tem uma coreografia, pessoal da dança aí, vamos lá, hein? Tomou o pão, deu graça, partiu e entregou. Dá até para fazer coreografia. Agora olha que interessante, olha que coisa mais linda, meu irmão. Olha o quanto Jesus é lindo. Cadê? 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Mas no momento que eles reconheceram, o que aconteceu? Por que Jesus desaparece nessa hora? Para mostrar para eles que repartir o pão revela o Cristo, e esse papel é nosso e não de Jesus. É meu papel no caminho da vida revelar a face do Evangelho. Como? Pegando o pão, dando graça, partindo e entregando para o meu irmão. Talvez a sua mulher ainda não viu Cristo na sua vida, porque você ainda não tomou o pão. E quem que é esse pão? Jesus, ele é o pão da vida. Tomar o pão, dar graça. Você dá graças pela sua mulher, ou você excomunga seu marido? Você dá graça pelos filhos que tem, ou você oportuna Deus pelos problemas que eles trazem? Talvez o seu marido ainda não conseguiu ver Cristo, porque quando você olha para ele, você vê pedra e não vê pão. Por mais que Jesus olhe para nós, no nosso pecado, ele ainda vê um pão fermentado para poder alimentar alguém.
Talvez os nossos filhos, talvez o seu filho não conseguiu enxergar. Olha só, querido, ele tomou o pão, deu graças, partiu e entregou. No mesmo instante, caíram as escamas dos olhos. É o Cristo. Sumiu. É o que está faltando, talvez, para o seu casamento experimentar a graça de Deus pelo caminho da vida, pelo caminho de Emaús. A que ponto você é capaz de ser pão na vida da sua esposa? A que ponto você é capaz de ser pão na vida do seu marido? Qual foi a última vez que você pegou na mão da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos e deu graças pela vida? Tem pessoas que me acompanham e reparam, eu acho isso legal, e reparo a minha oração. Quando eu oro, você pode perceber: Pai, eu te dou graça pelo dom da vida. Qual foi a última vez que você reuniu na sua casa, olhou nos olhos do seu cônjuge, olhou nos olhos do filho e deu graças? Deus, obrigado por essa mulher, obrigado por esse marido. Hoje, Senhor, eu quero repartir minha vida com eles, e a partir desse momento eu me entrego em favor deles. Talvez hoje você vai entender que o princípio da ceia não é comer para ser santo. O assunto não é ceia, mas quem sabe podemos pegar o gancho. O princípio da ceia não é comer para ser santo, é entendendo que Ele nos santificou, e tendo comido o pão, agora eu reparto com o meu irmão. O princípio da ceia é repartir, dar graças e repartir. Talvez em 2024 Deus vai começar a ministrar em corações de pessoas aqui, porque a igreja vai crescer, meu irmão. O ano que vem vocês vão ver o tamanho do Réveillon que vai ser nosso. Vocês vão ver o tamanho do Réveillon, a igreja vai crescer. A igreja crescendo, querido, ela precisa de obreiros. Orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas poucos são os que trabalham nela. Talvez Deus vai te chamar para ser pão nessa cidade, para ser um obreiro, para trabalhar nessa igreja em tempo integral, que essa igreja vai crescer, meu irmão. Se você não quer ficar numa igreja que cresce, então, por favor, acredite no que eu estou falando. Aqui é o seu lugar, sabe por quê? Essa igreja vai crescer, ela vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. E isso precisa de pessoas que revelem o evangelho. A igreja vai precisar de obreiros, vai precisar de pastores, vai precisar de supervisor de células, vai precisar de pessoas em tempo integral. Vocês acham que o pastor Tiago dá conta disso sozinho com a pastora Sibeli? Não dá, meu irmão. Hoje, Deus está trazendo você a uma responsabilidade que aqueles homens receberam que aqueles homens perceberam só quando Jesus repartiu. Mas é interessante, eu fui perguntar: rapaz, Jesus caminha, tenta imaginar 11 quilômetros a pé, que era a distância. Quantas horas foram esse bate-papo? Ao ponto de Jesus falar todos os profetas da Bíblia. Aí na hora que eles enxergam Jesus desaparece. Eu fui perguntar, eu falei: Jesus, espera aí, me explica. Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. Eu falei: podia dormir sem essa, Adriano. Ele falou: porque eu não tenho que ficar para repartir o pão. Eu fui o pão que repartiu com vocês. Agora vai e reparta o pão com seu irmão, reparta o pão com a tua mulher, reparta o pão com o teu marido, o pão da vida, o evangelho, a face do evangelho. Continuando o texto, eu estou só na parte expositiva, nem comecei a parte temática ainda. Olha o 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho? Mais uma vez, enquanto eles falavam aonde? No caminho, e nos expunha as escrituras. Os caras sentiam o coração queimar, mas não conseguia se entregar à visão verdadeira do evangelho. Talvez seu coração está aqui queimando, me ouvindo. Poxa, essa área aqui tocou comigo, isso que ele falou mexeu comigo. Querido, mas só queimar não resolve. Isso precisa arder no nosso coração, ao ponto das escamas caírem dos nossos olhos.
Gente, eu sou apaixonado nesse evangelho de Lucas. Até porque ele foi feito por reportagem, né? Lucas converteu depois, ele não andou com Jesus. Mas ele fala com tanta expressão. Eu fico pensando nessa expressão. Imagina eu e o Antônio, rapaz, caminhando com ele. Rapaz, aquele cara falava, o coração ardia, né? Poxa. Mas pensa na cena, no constrangimento. Caminhamos quantas horas com ele sem perceber que ele era o mestre. Querido, quanto tempo você tem de vida cristã e ainda não percebeu que é Deus que quer mudar o seu caráter, mudar sua postura, mudar seu casamento? Há quanto tempo? Eu fico pensando na cena. Por acaso não ardia o nosso coração enquanto no caminho ele nos expunha as Escrituras? Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os outros que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido. Olha uma coisa interessante, só para você entender no final dessa mensagem. Passa para mim. Em hebraico, passa, conseguiu? Vamos entrar agora na exposição do texto, ou na exposição da mensagem. Em hebraico, é amat, grego é maus, e latim é maus. Eu fui pesquisar para saber se tinha algum significado diferente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Hebraico, Velho Testamento; grego, Novo Testamento; latim, origem da palavra. Todas têm o mesmo significado: riacho quente, banhos quentes. Eu achei até outra que eu gostei mais ainda: lugar de águas termais. Queridos, a 11 quilômetros de Jerusalém ficava Caldas Novas. Lençóis termais. Para quem conhece aí, como um bom goiano que conhece, e para quem já visitou, quem já foi em Caldas Novas? Olha o tanto de gente. Caldas Novas. Agora um detalhe: Caldas Novas é um lugar de férias, turístico, lugar que você vai desestressar, descansar. Eles ficaram tão perdidos na vida, e lá era mesmo, é um lugar de saunas termais. Se você for estudar principalmente a história grega, das primeiras saunas, partiu de Emaús. Se você for estudar sobre a Grécia, os caras estavam tão perdidos, esquecidos da promessa, perdidos no caminho, que eles foram para um lugar descansar, porque eles estavam tristes. Foram para um lugar de descanso. E quando eles descobrem a verdade, imediatamente eles saíram e voltaram para Jerusalém. Jerusalém representa a casa de Deus, querido. Hoje Deus está te despertando para sair desse lugar de conforto, desse lugar de tristeza, desse lugar de amargura, e voltar para a casa do Pai, que é o lugar da sua promessa. Detalhe aqui, isso aqui é só para conhecimento, para no final eu poder dizer a importância da palavra Emaús, tá? Passa para mim para o próximo, por gentileza. Qual é a primeira coisa que uma pessoa precisa para ir por um caminho? Ela precisa o quê? Todo mundo conhecer o caminho. Por exemplo, eu venho para cá, meu irmão, até de ré, de Goiânia para cá. Conheço 3 caminhos para vir para cá. Venho sempre pelo mesmo, que para mim é o mais prático. Venho para o Barra do Garça, para o Goiás Velho, que é a cidade que eu nasci. Mas para que eu faça isso, eu preciso conhecê-lo. Agora olha que interessante, dentro disso agora, que eu saí da questão expositiva, inclusive até trazendo a tradução da palavra Emaús, eu quero entrar agora na questão temática, para trabalhar com vocês apenas algumas provas para a gente entender o Evangelho no caminho da vida. E a primeira prova já está aí, passa para mim. Provas para discernir a face do Evangelho nos caminhos da vida. Primeira prova é a prova do conhecimento. A primeira prova para você entender a sua vida, se encontrar no caminho, é você não abrir mão do conhecimento. E isso é muito sério, querido.
Olha essa frase que Deus ministrou no meu coração. O conhecimento de Deus é a principal ferramenta de quem deseja ter intimidade com Ele. Cada prova que eu falar aqui vai ter um verbo, cada verbo tem um sentido. O primeiro verbo aplicado aqui é ter. O conhecimento de Deus é a principal ferramenta para quem deseja ter intimidade com Deus. Querido, se no caminho da vida você deseja intimidade com Deus, você precisa exatamente isso, conhecê-lo. Pastor, mas a palavra diz que os caminhos de Deus são altos. Sim, passa para mim, por favor. Os caminhos de Deus são altos. Cadê aquela? Não. Não está nessa ordem. Eu não mudei. Que fala, os caminhos de Deus são altos, mas são alcançáveis. Tem não? Então pulou essa parte. Então só anota aí. Os caminhos de Deus são altos, mas são alcançáveis. Pastor, como que eu alcanço o caminho? Oséias 4:6, coloca para mim, acho que está na ordem aí, né? Na sequência. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como também os meus sacerdotes. Agora olha isso aqui. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei a vocês. É assim que está escrito. Eu também ignorei os seus filhos. Querido, quando um pai e uma mãe se perdem no caminho da vida, ele está ensinando os filhos a se perderem também. Olha que interessante, vocês rejeitaram o meu conhecimento, então eu rejeitei vocês. Mas vocês ignoraram a minha lei, eu ignorei os seus filhos. Isso é muito sério, querido. Eu já falei aqui para vocês e vou repetir, está sendo gravado, tem outras mensagens. A leitura da vida que a Isabela faz não está na Bíblia. A leitura da vida que a Isabela faz não está na salinha da igreja, não está no projeto Move, não está no projeto dos teens, não está. A leitura da vida que a Isabela faz está no pai dela e na mãe dela. Eu sou inspiração para Isabela ser alguém melhor amanhã. Se ela der errado amanhã, eu preciso olhar para dentro de mim e avaliar meus conceitos e valores e conversar com a minha esposa e saber aonde foi que nós erramos. Porque se eu ignoro a Deus, Deus ignora os meus filhos. A Bíblia está dizendo, Oséias está dizendo, porque vocês ignoraram a lei do seu Deus, Ele vai ignorar os seus filhos. E tem gente que eu não entendo. O problema persiste, está vendo os filhos se perder nas drogas, se perder no homossexualismo, se perder na masturbação. Querido, está assustador. Amados, ano que vem nós vamos rodar uma EFOL aqui. Está assustador o número de homossexuais dentro da igreja. Está assustador o número de divórcio dentro da igreja. E aí você vai sentar, querido, você vai ver a história. O pai divorciou, o avô divorciou, o pai divorciou, o filho está divorciando. É uma ferida que se repete por quê? Porque ignoraram a promessa, não se atentaram para o conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Qual é o problema, pastor, de não conhecer a Deus? Pelo menos 4. Põe para mim aí o primeiro, por gentileza. Não conhecer a Deus. Primeiro, se perde no caminho. Não. Projeção. Volta para mim, o texto eu já li. O meu povo foi destruído por falta. Afasta o evangelho do caminho. Isso aí é o meu último slide, isso aí. Não tem mais? Então, deixa isso aí. Deixa isso aí. 4 coisas podem acontecer. Então, pelo menos os versículos que eu for falando aqui, vocês colocam para mim, beleza? Primeira coisa, de pessoa que não conhece no caminho da vida o Evangelho, o coração de Deus, ele se perde pelo caminho. Olha só o que diz Salmo 119, 105. Lâmpada, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A falta de conhecimento faz você se perder no caminho.
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a palavra de Deus. Qual é a segunda coisa, pastor, que pode acontecer com alguém que não conhece a Deus? Não encontra o lugar certo. Coloca para mim em Mateus 7, 13 e 14, NVI. Esse texto é fantástico. Primeira coisa, a pessoa se perde no caminho quando não conhece a Deus. Segunda coisa, ela não encontra o lugar certo. Olha o que a palavra está dizendo, Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram nela. Poucas pessoas que entram. Sabe por quê? Porque é um caminho justo, apertado. Por que é apertado? Porque você não tem opção, você tem que trilhar esse caminho. Larga é a porta que leva à destruição. Terceira coisa que acontece, olha aqui, queridos. É uma pena, porque eu projetei uns negócios bem legal. Com certeza deu algum erro lá, mas você pode ir anotando. Primeira coisa, se perde no caminho. Segunda coisa, não encontra o lugar certo. Terceira coisa, tem dúvida do seu propósito. Toda pessoa que não conhece Deus, ela tem dúvida do seu propósito. Põe para mim Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que determina os seus passos. Em seu coração ele escolhe o caminho, mas quem determina os seus passos é o Senhor. Mas quando a pessoa não conhece a Deus, ela se perde no propósito. Quarta e última coisa. Primeira coisa, quem não conhece Deus se perde pelo caminho. Segunda coisa, não encontra o caminho certo. Aliás, não encontra o lugar certo. Terceira coisa, tem dúvida do seu propósito. E a quarta coisa, estabelece a plataforma da queda. Tem muitas pessoas que estão caindo, querido. E isso está na mídia, não precisamos citar nomes. Pessoas que estão caindo, inclusive aqui na igreja, se perdendo. E detalhe aqui, hoje uma das áreas que mais está sendo tratada na igreja, porque eu recebo, querido, principalmente na área sexual, adultério, sexo, antes do casamento e fora do casamento. E olha aqui para mim, você solteiro, no nome de Jesus, me permita falar isso como alguém que ama a Deus, que tem uma filha que vai fazer 15 anos daqui a 2 meses, e teve a graça de Deus de casar virgem. Mas minha esposa, que não foi fácil. Mas sexo antes do casamento é pecado e leva para o inferno, tá? Estou aqui sendo fatalista não, estou dizendo que é pecado. Essa meninada que sai da igreja, acaba de adorar a Deus e vai, ou vai para pornografia, ou vai para a casa da namorada, ou vai para motéis fazer sexo. A gente recebe gente toda arrebentada, que está lá com a vida destruída. Por quê? Porque é plataforma. Que eu estava conversando com o pastor Tiago hoje. Querido, pecado não é assim, tive um pesadelo, amanhã eu vou pecar. Não, pecado ele vai sendo te consumindo aos poucos. Olha só que texto interessante. Põe para mim Salmo 1, verso 6. Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Querido, o caminho do ímpio leva à destruição. Pessoas estão se perdendo no caminho, indo para o pecado. Por quê, querido? Não conhecer a Deus é a plataforma da queda. Toda a estrutura da queda de um homem está em ele não conhecer a Deus. Seu casamento não está assim porque seu marido é ruim, não. Ainda que ele deve ser osso duro de roer. Pastor, porque você não mora com ele. O homem, ele, se ele candidatar a eleição a Satanás, ele ganha. Tanto que o bicho é o capeta. Eu não estou dizendo que é fácil, querido. Vocês vão hoje orar comigo. Eu e minha esposa fizemos 25 anos de casado. Agora em dezembro passou. O pastor Tiago e a pastora Cibele, os demais pastores vão estar orando pelas nossas alianças. Não é fácil, não, é 25 anos de história, meu irmão. Mas a minha postura e a postura dela, como pessoas determinadas a viver o evangelho no caminho, fez a gente chegar aqui até hoje. Não foi fácil, querido. Mas o que nós estamos vendo, pessoas a cada dia mais construindo a própria plataforma da queda. Aí vem pregador e fala.
E não vem me dizer que ficou oculto, que é mentira, não ficou. Você sabia. Você sabia sim que ia dar errado. Você sabia que esse negócio não era certo. Você sabia que esse dinheiro não era limpo. Você sabia que ficar de nhenhenhê com essa menina aí ia acabar transando mesmo. Você sabia que você ia trair sua mulher. Você sabia que você ia trair seu marido. Larga de desculpa, cria vergonha na cara e assuma a sua responsabilidade. Nós precisamos olhar para dentro de nós e assumir. E eu vou aproveitar aqui, minhas irmãs, queridas irmãs, casadas e solteiras, cuide-se da sua vida, cuide-se do seu corpo. Anote essa frase que Deus ministrou no meu coração: permita que a roupa que você veste fale da beleza do seu rosto e não das curvas do seu corpo. Vou repetir devagar porque eu sei que você vai querer notar, mas não joga na cara da tua mulher não. Seja exemplo para ela usar roupa bonita. Permita que a roupa que você veste fale da formosura do seu rosto e não das curvas do seu corpo. Misericórdia com algumas irmãs que se vestem assim. Misericórdia. É plataforma para queda. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Esses bombadão que vem para a igreja embalado a vácuo. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu não sei, pastor Tiago, os caras que vêm embalado a vácuo, os camaradas assim, ó. Não. Permita que a sua roupa fale da beleza do seu rosto e não dos músculos do seu corpo. A primeira prova foi a prova do conhecimento. A segunda prova é a prova da sensibilidade. A sensibilidade de ouvir a voz de Deus é a principal ferramenta para quem deseja entender a intimidade. O conhecimento faz você ter intimidade. A sensibilidade faz você entender a intimidade com Deus. Salmo 25:12. O homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ele instruirá, Ele ouve a voz do seu Senhor, Ele tem sensibilidade. Querido, agora detalhe, aqueles homens não eram sensíveis. Jesus presente, o coração ardendo, e eles não tinham sensibilidade. O homem que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher. Olha essa frase: se você teme ao Senhor, a dúvida sobre qual caminho seguir não mais existirá em sua vida. Terceira prova para discernir a face do Evangelho nos caminhos da vida é a prova da mesa. Lembra que eu falei para vocês? Tomou o pão, deu graças, repartiu e deu a eles. Partiu e deu a eles. A terceira prova é a prova da mesa. É na mesa que se encontra a revelação do Evangelho. Quando Jesus sentou à mesa, pegou o pão, deu graças, partiu e entregou, os olhos caíram. Durante a caminhada do Evangelho, você precisa passar pela prova da mesa. Olha a frase para a prova da mesa: a disponibilidade de partir a vida de Deus é a principal ferramenta de quem deseja viver a intimidade com Ele. Agora olha o que ele fala em Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi o Senhor, e eu a buscarei. Mas tem tradução que diz: é o que eu procuro, que eu possa viver na presença do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade e buscar a orientação da vida no seu santo templo. Porque a disponibilidade de partir o pão, a vida de Deus é a principal ferramenta para viver a intimidade. Conhecimento faz você ter, sensibilidade faz você entender, partir o pão faz você viver. E a última coisa: toda pessoa que procura viver na presença do Senhor sempre terá à mesa pessoas que celebram as suas conquistas e pessoas para repartir pão. Esses dias chorando, eu estava em Paraupebas ministrando na EFOL, eu passei um áudio para o pastor Tiago. Falei: pastor, como é que está aí as coisas? Está indo bem e tal? Saudade, conversando. Eu liberei uma palavra para ele, chorando, pode perguntar para ele. Eu falei: pastor,
não deseje sentar na mesa com pessoas que não celebrem as suas conquistas, mas se prepare que aqueles que celebram a conquista do senhor e da pastora vão sentar à mesa contigo e repartir o pão com você. Passei esse áudio chorando, uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Pode procurar que Ele te mostra o áudio. Prova do coração. Toda decisão de amar a vida de Deus é a principal ferramenta de quem deseja desfrutar da intimidade. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam ao Senhor são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus nunca desprezará. Um coração quebrantado e contrito, Deus nunca desprezará. Então, viver a face do Evangelho nos caminhos da vida é conhecer a Deus, é ter a sensibilidade da voz do Espírito Santo, é ir para a mesa, repartir o Evangelho com o outro e ter um coração quebrantado diante de Deus. Por isso que eu digo que isso é um caminho. Você vai continuar a ler o texto, continuar o verso 24 até o final. Você vai perceber que Jesus, quando os dois discípulos de Emaús chegam ao encontro, de repente Jesus aparece e fala assim: gente, sou eu, pega aqui nas minhas mãos, pega aqui, eu estou furado, espírito, não tem carne e osso, e sou eu, peguem em mim. Sabe por quê? Porque quem vive a face do Evangelho permite que as pessoas te vejam como você é. Pare de viver a vida escondida e mostre a face do Evangelho de quem realmente você é, quem realmente nós somos, quem realmente eu sou, mano, quem realmente eu sou. É isso que faz a vida do Evangelho. Não é o Adriano ser o pregador, mas o Adriano marido e pai vir aqui pregar com a autoridade daquilo que ele é. Isso é viver a face do Evangelho. Na música, ser a expressão da música, não só na canção, mas ser nas atitudes, principalmente com a família e com os colegas fora da igreja. 2024 não poderia começar na sua vida sem você entender quem realmente você é, querido. Se encontrar, essa é a promessa de Deus para a nossa vida. É no caminho dele nos encontrar dentro de casa. É poder olhar para minha esposa e falar assim: amor, eu quero ser melhor, eu sou o teu marido. É ela olhar para mim e falar assim: meu bem, eu quero ser melhor, eu quero revelar o Evangelho todos os dias para você, eu sou tua esposa. É eu olhar para ela e falar para Isabela, nós dois juntos: filha, nós somos seus pais, e nós queremos trazer o Evangelho como prática de vida para você. É Isabela olhar para nós e falar: pai, mãe, eu sou filha de vocês, e eu quero trabalhar para ser melhor, para revelar o Evangelho no caminho da vida. É isso que nós somos assim. Povo de Deus, filho gerado à imagem e semelhança de Deus. Há quanto tempo Deus anda com você e você não percebeu que Ele está do seu lado? Que Ele está caminhando contigo, te ensinando as coisas. Nós somos filhos de Deus. A vida dele nos resgatou de toda maldade. Então, querido, não se apegue ao pecado, não se desiluda com a vida, não se entregue à pornografia. Ame ao teu Deus, honre a tua família, reconcilie-se com seus pais, reconcilie-se na igreja, se disponha para o seu líder e começa 2024 não só com um templo novo, mas vamos começar como Batista da Vila, com a vida nova, com uma postura nova, com uma cara nova, homens de honra, mulheres de honra, filhos de honra. Aí os céus desse lugar vão mudar. Quem não quiser ser crente, quem não quiser viver a vida de Deus, tem que mudar de Tangará, porque a Batista da Vila chegou. Xaramanagassuri palabas. Repalamassu de gas nos turcribiai. Eu quero orar com você. Por enquanto não precisa se levantar, não. Eu quero orar com você. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem
reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Que essa palavra, e ao partir o pão, ministrando o seu coração, querido, nossos olhos se abrem. Pode cantar isso. Reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Se é isso que está acontecendo com você, se é isso que está acontecendo com você, se o seu coração está queimando, e se os seus olhos abriram para a sua casa, se os seus olhos abriram para a sua família, se os seus olhos abriram para você não viver mais essa vida de pecado, eu gostaria de convidar você a ficar de pé comigo, a orar comigo e a cantar isso como expressão de verdade e dizer: Senhor, em 2024 eu quero que essa chave vire na minha vida. Você não nasceu para o pecado, querido. Você não nasceu para o pecado, minha irmã. Você nasceu para ser expressão da vida do Evangelho, pelos caminhos da vida. É nesse caminho, é pelos caminhos da sua casa, é nos caminhos do seu trabalho, que você vive a face do Evangelho, a partir das suas ações e demonstrações de suas atitudes. Nós somos assim, igreja de Deus. Nós somos diferentes, nós não vestimos como o mundo. A nossa linguagem não é como a linguagem do mundo. Nós não tratamos as nossas esposas como os maridos no mundo tratam suas esposas. Nós somos diferentes, nós somos assim. Nós não tratamos, mulheres não tratam seus maridos como as mulheres do mundo tratam, porque nós somos diferentes. As mulheres cristãs são diferentes. Nós somos maridos de uma só mulher. Vocês são esposa de um só marido. Vocês são filhos dos seus pais. Vocês, pais, honrem educando seus filhos. Está faltando postura na vida. Por quê, queridos? Porque nós somos assim, igreja de Cristo. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e o nosso coração queima. Coloque a mão no seu coração e cante isso. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Aleluia! E ao som da tua voz, é a doce voz de Deus falando contigo. Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, é nesse lugar, querido, nossos olhos se abrem. Abram os olhos, caia as escamas dos seus olhos. Ele é o Cristo que te chama hoje. Ele é o Cristo que te chama hoje. É nesse som que o seu coração queima, dizendo: filho, venha. Queima de amor. Queima de amor. Quantos aqui hoje gostariam de reconciliar-se com a vida? Reconciliar no caminho. Levante a sua mão para um obreiro orar com você. Não vou te chamar à frente, não. Pastor, eu quero reconciliar com a vida. Estou aqui na igreja, mas eu quero reconciliar com a vida. Faz um sinalzinho que tem um obreiro, um pastor chegando aí até você. Só queremos orar com você. Não vou te chamar à frente, não. Quem é a primeira pessoa que quer reconciliar com a vida? Ali tem uma senhora, 2, 3, 4, 5 obreiros, líderes, continuam com a mão levantada. Obreiros, líderes de célula, supervisores, pastores, se estiverem aqui e se puderem, continuem com a mão levantada. Isso, essa senhora aí, isso. Lá atrás tem pessoas, quem mais? Querido, isso aqui não é uma mensagem de exposição, não. Isso aqui é uma mensagem para te trazer para dentro. Você não está de fora, você faz parte desse sonho aqui do lado.
Quando passar ali, já olhe, porque ali é a sua igreja. É esse posicionamento na vida. Pastor, eu não estou me posicionando como marido. Levante sua mão, que não é exposição. Eu quero ser melhor em 2024. Está achando que eu estou satisfeito como marido da Virgínia, que eu sou hoje? Engano meu, eu quero ser muito melhor para ela. Talvez você quer ser melhor esposa. Levante aí sua mão, nós vamos orar junto. A igreja, estenda a mão para essas pessoas, aonde elas estiverem. Tem gente por todo lugar da igreja. Vamos orar por essas pessoas. Enquanto cantamos isso, a casa vai ser organizada. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a palavra no coração dessas pessoas. A essa mãe que está reconciliando com a vida, Deus está ministrando uma palavra no coração dessa mulher. Deus está visitando o coração dessa mulher. Deixa Deus te usar, minha irmã. Deixa Deus te usar. Deus está ministrando a palavra no coração desse homem. Ele não quer mais viver desse jeito. Hoje Deus te trouxe para se posicionar na vida. Pai, em nome de Jesus, abraça esse homem, abraça essa mulher. Jovem, se posiciona hoje. Tem jovem me ouvindo aqui que precisa consertar a vida. Você não nasceu no pecado. Você nasceu para ser a força dessa igreja, a força do Evangelho. E a partir do pão, isso, abraça essa pessoa, chore com ela. Chore. Reconhecemos quem tu és. Abraça a sua esposa, abraça o seu marido, abraça o irmão que está do seu lado. E fala: meu irmão, 2024 é pão, dar graça, partir e entregar. Partir do pão, dar graça, partir e entregar. Pai, nós oramos pela casa, nós oramos pela casa, nós oramos pela família. A face do Evangelho revelado nos caminhos da vida. A face do Evangelho nos caminhos da vida. A face do Evangelho na casa. A face do Evangelho no coração do marido. A face do Evangelho no coração da esposa. A face do Evangelho nessa geração de jovens. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Aos pais nós dizemos: vocês são as pessoas maduras que irão instruir. Aos jovens nós dizemos: vocês são a força que irão inundar essa cidade com a face do Evangelho. Essa é a tua igreja, Senhor. É a Batista da vila, é a Batista da cidade, é a Batista do seu coração. Somos o teu povo, um povo posicionado. É nesse partir do pão que os nossos olhos se abrem. É no som da sua voz que o coração queima. Nós somos assim, igreja do Senhor. Amém, povo de Deus. Amém, igreja do avivamento. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos assim. Amém, igreja. Aleluia.